Oi, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre o Castelo Animado. E se você ainda não se inscreveu, aproveita a vinheta e se inscreva. O meu nome é Adriana, da Drivertilândia, e hoje nós falaremos sobre essa animação japonesa dos estúdios Ghibli. Ela foi produzida em 2004 pelo diretor Hayao Miyazaki. Ele se baseou no livro Howl's Moving Castle, da escritora britânica Diana Wynne Jones. Esse livro foi escrito em 1986. Foi indicado ao Oscar em 2006 como melhor animação, mas perdeu para Wallace e Gromit: A Maldição dos Lobisomens. Foi a indicação de um amigo. Ele tinha me indicado um outro filme e a partir daquele filme, do mesmo estúdio, do mesmo diretor, eu olhei lá no Netflix e vi o Castelo Animado. Eu gostei muito e é por isso que eu trouxe para vocês. E eu pretendo nos próximos vídeos trazer os que eu já assisti e a minha visão de cada um deles. Dessa animação, eu posso dizer que ela é muito interessante e tem muitos pontos positivos para vocês assistirem. Vou falar para vocês um pouco dos detalhes de imagem. Eu não sou especialista, mas eu vou falar para vocês o que eu senti quando eu assisti. A animação, os desenhos, os traços são muito finos, as cores coloridas, e eu posso dizer que ele consegue com muita maestria fazer essa jogada de sentimentos com as cores. O diretor, conforme o momento e conforme o sentimento, ele consegue usar as cores a seu favor. Então vocês vão ver com muita clareza como que é. O personagem muda o sentimento e ele muda a cor do ambiente. Assim acontece também com a trilha sonora. A trilha sonora é muito linda. E eu, particularmente, que já gosto de música clássica, adorei. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para quem quiser entrar lá no Spotify e escutar. Se vocês escutarem e depois quiserem voltar aqui para deixar os comentários, eu vou ficar muito feliz, porque aí para os próximos vídeos eu consigo compartilhar com vocês algo parecido. Toda essa aventura se passa em um cenário de guerra e é aí que nós vemos quão habilidoso é o diretor Hayao. Ele nos mostra com boas pitadas de humor, quão desnecessária e devastadora uma guerra pode ser. A história começa com a Sophie. É uma jovem que trabalha na chapelaria do pai que é falecido. A gente já consegue perceber no começo que ela não está muito satisfeita, mas ela continua lá. E ela tem inclusive o apoio de uma das irmãs que vai aparecer bem no comecinho, para que ela não fique lá, que ela faça outra coisa da vida, mas ela quer continuar. E a vida dela é muito monótona, não tem nada que incentive ela a fazer algo diferente. Mas tudo isso vai mudar quando ela conhece o Howl. O Howl é o grande feiticeiro. Isso tudo vai mudar porque quando ela o conhece, ele está sendo perseguido. E por mais que ele consiga despistar quem os persegue, naquele mesmo dia, à noite, ela recebe uma visita inesperada na chapelaria. E conforme o que conta na sinopse, ela é amaldiçoada. E é aí que a animação toda começa. Para quem ainda não assistiu, não vou contar muita coisa sobre, mas o que eu posso dizer é que é muito fofa a história, tem bastante humor. A gente fica curioso para saber o que vai acontecer. A todo momento tem uma coisa nova, um detalhe novo. No começo dessa aventura da Sophie, ela já conhece aí de cara 3 personagens que eu posso falar o nome, não vai fazer tanta diferença porque vocês já vão saber quem são assim que vocês os verem, que é o Cabeça de Nabo, o Mark e o Calcifer. Esses 3 são personagens que a gente gosta, que a gente consegue entender o porquê de cada um deles nessa aventura dela. Nada nesse filme é monótono. Sempre tem uma coisa diferente. É muito carinhoso. É um filme para assistir em família. Quem não tem filhos, assista naquele momento para relaxar, para ter algo bom e que você vá realmente gostar. Então a indicação é para todo mundo. É para criança, é para adolescente, é para adulto. Eu indico para todos. A partir de agora eu vou começar com um pouco de spoilers. Se você ainda não assistiu e deseja parar por aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever, para que nos próximos vídeos que eu postar você receba a notificação, ok? Se você ainda não assistiu e vai ficar por aqui,
Eu te espero no próximo vídeo e até mais. E para quem já assistiu e quer continuar com a parte dos spoilers, vamos lá. A história da Sophie eu achei muito interessante porque mostra muito a questão, né, da maldição, da idade dela. Quando ela não se sente bem, ela é uma senhora. Quando ela não se sente confiante, ela é uma senhora. Quando ela não gosta dela, ela é uma senhora. Quando ela não sente amor, ela é uma senhora, ela é uma idosa. Quando ela se sente confiante, quando ela se sente amada, quando ela sente o amor, quando ela gosta dela, ela é jovem. Então a gente consegue ver essa relação muito clara na animação inteira. A partir do momento em que ela é amaldiçoada até o final do filme, nota-se isso com muita clareza. E de uma forma ou de outra também o Hall, ele tem essa questão com ele, mas a dele é uma coisa muito mais profunda, porque em uma das cenas quando nós vemos que ela troca os frascos dele e ele acaba ficando com a coloração do cabelo totalmente diferente do que ele queria, ele entra num estado de depressão profunda e fica muito nítido, é muito claro. Óbvio que é bem lúdico, é algo que a gente tem que parar para notar, para poder entender, mas o diretor conseguiu deixar isso muito claro no filme e eu achei interessantíssimo comentar isso aqui. Se vocês concordam comigo nessa questão da animação conseguir mostrar com tanta clareza, também deixe nos comentários para nós conseguirmos interagir e eu ter um contato com vocês e saber se o que eu tô pensando vocês concordam ou não. Em relação ao Cabeça de Nabo, a gente consegue notar a questão de gratidão de forma muito simples. Ela o ajuda e depois ele passa a retribuir em vários momentos. E ao final a gente consegue entender e notar o porquê de tudo aquilo. Com o sentimento verdadeiro, vamos falar, o amor mesmo que ela tem por tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele consegue ajudar. Eu achei bem legal, porque eu não esperava esse final para ele, por mais que eu soubesse que ele tinha ali uma maldição nele também, um feitiço nele, mas eu nunca esperaria que ele fosse o príncipe. Então eu achei muito legal esse final dele, como ele ajudou, a forma como ele ajuda e estando presente ali durante toda a animação, né? Em relação ao Mark, eu gostei muito dele, ele é muito fofinho. Sobre o Mark é muito simples de falar. Ele é um aprendiz do Hall, a relação dele com a Sophie é muito fraternal. E muito fofinho, ele é lindinho, ele tá sempre ali presente em todos os momentos dela, porque ela não sai do castelo, né? E ele só sai com ela, pelo menos nesse período que ela está no castelo e eles estão juntos. Quando ele a abraça e pede para ela não ir embora, é muito legal sentir como eles conseguiram passar essa sensação que a gente tem dele agradecendo e pedindo para ela não ir embora, porque a presença dela na vida dele e deles, de todos ali do castelo, era essencial. Concluindo sobre o Mark, eu acho que ele foi um personagem importante para conseguir mostrar pra gente como a Sophie era essencial ali naquele ambiente. Todas as vezes em que ela decide sair, eu não quero mais estar aqui, eu tô cansada disso, e ele vai e fala, não, você não pode ir embora, o Hall precisa de você, não vai embora, eu gosto muito de você. Então assim, a gente consegue sentir que a presença dela é necessária ali. Então é como se a maldição tivesse tirado ela do comodismo e feito ela ir atrás de ajuda, como ela foi, e ter encontrado quem ela precisava encontrar e quem precisava dela. O Calcifer, danadinho esse demônio do fogo, viu? Ele pega, deixa a Sophie entrar e para ajudá-la na maldição, mas não era para ele ajudá-la, era para que ela o ajudasse a ser livre novamente. Então assim, a gente já vê desde o começo o quão espertinho ele é. Então assim, por mais que ele seja esperto dessa forma, que ele queira ser esperto desse jeito, a gente entende no final do filme que a compreensão dele, da liberdade dele poder fazer o que ele queria, é que ele não queria ser preso.
Daí ele querer estar lá era diferente. Isso é importante. Às vezes nós ficamos presos a algo e nós não queremos estar presos. Não que nós não queiramos estar ali naquela situação, naquele ambiente, com aquela pessoa, mas a gente não quer ter a obrigação de estar ali, de fazer o que a gente faz ali. Eu entendi que era esse o sentimento dele. O Hall, eu adorei como ele é, a personalidade dele, por mais que eu saiba que ele fugia de muita coisa que era importante, mas tudo pra ele era uma calmaria, tudo pra ele resolvia, e eu achei isso bem legal. Ele, todas as vezes em que algo aconteceu, por exemplo, a Sophie estava limpando a casa, o Calcifer estava quase apagando, e ele na maior calma chegava, organizava e pedia pra Sophie ter cuidado com o Calcifer e tudo mais. Em nenhum momento ele ficou estressado, a não ser o dia que ela trocou todas as poções do banheiro dele, mas foi a única vez que eu vi ele muito fora de si, né? E eu gostei bastante também do personagem dele, aliás, eu gostei de todos. A única que eu não gostei eu vou deixar para o final, e aí vocês vão saber o porquê. O Hall, ele foge de tudo aquilo, mas ao final, quando ele entende, quando ele percebe que para ele ter a Sophie, o Mark, todos ali com ele, ele precisa parar de se esconder e enfrentar tudo que ele tem que enfrentar. E é onde tudo começa a fazer sentido para ele. Quando ele pede para que a Sophie vá até a Suliman, que é a feiticeira braço direito do rei, de uma das cidades que convocam ele, e ele pede isso e em seguida ele aparece lá e no final ele explica para Sophie que ele só foi porque ela deu força para ele, porque ela o encorajou. E essa questão do sentimento, né, de quão preparado nós nos sentimos quando tem algo envolvido, quanta força isso pode nos proporcionar. Eu gostei muito disso e fiquei satisfeita em ver isso no filme com tanta clareza. Suliman, uma feiticeira sábia, não era boba e fez o que tinha que ser feito e faria, se necessário, como era antes da Sophie aparecer, com o Hall. Ela tinha muitos artifícios. Eu fiquei meio assim com ela no começo, mas entendi o propósito dela para que não acontecesse com a última personagem que eu vou falar para vocês ao final, porque essa última me deixou de cabelo em pé do começo ao final da animação. A Suliman fez o que tinha que fazer, ela sabia com quem ela estava lidando, ela era uma feiticeira muito experiente e a Sophie, eu acho que deu uma outra possibilidade do que poderia acontecer com o Hall e por isso ela deixou que as coisas fluíssem como fluíram a partir do momento que ela conhece a Sophie. Agora, eu já falei do Cabeça de Nabo, já falei do Mark, já falei do Calcifer, já falei do Hall. Da primeira parte do vídeo, eu falei sobre a Sophie. E por último, não menos importante, me passou muita raiva. Eu fiquei o tempo todo falando, mas não é possível, não é possível. Até desse jeito ela vai estragar o negócio. A Bruxa da Terra Abandonada. A Bruxa da Terra Abandonada. Ô, mulherzinha indecente. Não é à toa que o Hall fugiu dela, né? Então, a gente já sabe aí. Ele fugiu dela, de medo dela. E é muito ruim ver tudo que ela faz sem poder fazer nada. Em todas as partes do filme, ela dá um jeito de atrapalhar. Ela dá um jeito de atrapalhar quando ela coloca a maldição na Sophie, mas de uma forma foi boa porque a Sophie saiu do comodismo. Ela dá um jeito de atrapalhar na hora que a Sophie chega no castelo para conversar com a Suliman. Ela dá um jeito de atrapalhar quando ela sobe no avião junto com a Sophie para ir embora de volta para o castelo. Ela dá um jeito de atrapalhar também quando elas estão na nova casa, em que ela pega a sacolinha que a mãe da Sophie deixa lá. Então, são vários fatores. E o pior de todos é no final, quando ela pega o coração do Hall, que na verdade tá dentro do Calcifer, pra ela não se queimar, a Sophie acaba jogando água. Então, são umas coisas que eu falei, meu Deus, nunca vai acabar, nunca vai acabar. Falei, mas que chatice! Ô, bruxa indecente. Mas no final,
ok, passou, mas eu ainda fiquei, eu falei, gente, o que essa senhora ainda vai ficar aí fazendo aí, né? Porque, vamos e convenhamos, o que ela vai ficar fazendo ali? Vai ficar atrapalhando a vida de todo mundo, virou a vovó e vai ficar... Ela parece que de natureza ela já não é uma pessoa muito positiva, né? Porque pra acender o charuto e ainda ficar meio fazendo caca lá. Ai, enfim. Tá aí, vocês já viram, vocês conseguiram notar o meu sentimento em relação a ela. Não gostei dela, nem do começo, nem no final. Se vocês tiverem uma outra percepção dela, igual a Sophie teve, mas que eu não teria, de no final, para que ela pudesse entregar o coração, o Calcifer pra Sophie, ela foi lá e abraçou a vovó. Me conta, me fala, porque eu acho que eu ainda não evoluí a esse ponto. E para não passar em branco, o Rim. O cachorro da Suliman, que eu acho que estava incumbido de passar todas as informações que ele tivesse, onde eles estavam, o que estava acontecendo para Suliman. Mas por algum motivo que a gente entende como se fosse uma empatia muito grande pela Sophie, pelo Hall, pelo Mark, por todo mundo, o Rim não conta nada para Suliman e só aparece no final, onde eles estão que ele aparece naquela bola de cristal e estão todos no final felizes. Eu achei bem interessante porque a Sophie fala, você é só um espião da Suliman, e não, de uma forma bem direta ele acaba ajudando, que é não atrapalhando. Ele não conta nada para Suliman e tudo o que aconteceu não foi diretamente ele. A parte onde a mãe da Sophie chega na casa não foi ele que contou, e todas as outras informações não foi ele que passou, tanto que ele apareceu só no final contando para Suliman, mostrando para ela aquela situação. Ele vai morar com a Sophie, o Hall, o Calcifer e o Mark no castelo. Então eu achei muito legal esse final. Eu gostei muito, por isso que eu trouxe ele para indicar para vocês. Se vocês também gostaram, deixa aí nos comentários, todos os comentários de tudo que eu falei embaixo, se vocês concordam, discordam, se gostou, não gostou e o porquê que não gostou. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar e se inscrevam. Muito obrigada por terem assistido, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!